Jesus Cristo seja com toda a igreja. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Mais um domingo na presença do Senhor. É bom demais entoar cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu não sei se você já sabe, eu não sei se eu já disse isso aqui. Os louvores que nós entoamos a Deus, que nós cantamos a Deus, são aqueles que Ele quer ouvir. Ele coloca em nós o desejo de adorá-lo com as canções que Ele quer que nós cantemos. Porque a gente pensa às vezes que não, eu gosto tanto daquele louvor, e agora eu estou aqui, quando você se pega cantando um louvor assim, você fala, olha só, eu gosto tanto dele. Não, Deus gosta tanto dele, e principalmente ao tom da tua voz. E aí Ele coloca isso dentro de você, porque Ele quer ouvir você entoar aqueles cânticos de adoração. O nosso Deus é maravilhoso, não é? Ele controla todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do controle das tuas mãos. Durante nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente se esquece, né? Durante as lutas, no meio das dificuldades, no meio da rotina diária, a gente se esquece que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Não é verdade? A Bíblia Sagrada vai dizer que Ele alimenta todos os seres da terra. Os pássaros, quando começa o dia, eles já começam o dia adorando a Deus. Você não compreendeu? Olha aqui. A primeira coisa que um pássaro faz pela manhã é adorar a Deus, porque ele sabe que Deus vai suprir o alimento para ele. Está na Bíblia isso. Só que mais belo do que isso é saber que se Deus alimenta até os pássaros da terra, imagina o que Ele não vai fazer por você. Só que você não começa o dia adorando. O pássaro sim. Porque o pássaro muitas vezes tem mais certeza da provisão de Deus na vida dele do que nós. Que as nossas manhãs, meus irmãos, sejam de louvor a Deus logo no primeiro instante. Amém. E quando nós abrimos os nossos olhos, nós já demos pelo menos um glória a Deus por mais uma manhã. E eu falei sobre isso a última vez que estive aqui. Imagina se você amanhecer o dia já dando glória a Deus. O diabo, olha, ele se morde de raiva. Porque mais uma vez ele tentou te matar, mais uma vez ele tentou impedir você de estar aqui nessa terra. E Deus te deu a provisão, e Deus permitiu que você acordasse, e ele vai ter que te engolir. É assim ou não é? Quem está aí? Louvado seja Deus. Estava esperando esse troço aqui ligar e estava aqui falando algumas coisas do céu para você. Amém. Louvado seja Deus pela irmã que trouxe água para mim. Amém. Diz a Bíblia Sagrada que aquele que dá água para o profeta, olha só. O que você tem feito com a vida que Jesus te devolveu? É sobre isso que Deus quer falar com você nessa manhã. Sobre a obra de Jesus na minha vida e na sua vida. E qual é a principal importância de nós manifestarmos ao mundo tudo aquilo que Deus fez por nós? O que fazer quando o milagre do Senhor nos alcança e às vezes parece extrapolar a própria imagem de Deus? Como assim, pastor? Muitas vezes o milagre de Deus nas nossas vidas é tão grande que parece que Jesus fica oculto. Parece que as pessoas olham para nós e veem mais o milagre nas nossas vidas do que o próprio Cristo. Olha aqui, eu não sei quem de vocês aqui era muito ruim antes de Jesus. Não, irmã Tânia, muito ruim.
Porque tem os ruins, tem os muito ruins, tem os péssimos e tem aqueles que andam caminhando com Satanás. Eu estava lá no fim da fila. Mesmo tendo nascido numa família cristã, nós éramos muito ruins. E depois, quando nós recebemos a Cristo na nossa vida e Ele começa a transformar a nossa vida, muitas pessoas lá fora olham para nós e falam: nossa, a Aline está tão diferente. Nossa, que mudança. Só que essa mudança que Deus fez na vida dela foi tão grande que as pessoas não conseguem ver Cristo. Porque a mudança é tão grande que parece ofuscar Cristo. Quem está conseguindo compreender? Quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra de Deus, sabe que a mudança quem fez foi Cristo. Mas muitas pessoas não veem Cristo, só veem a mudança. Olha aqui, Jesus não veio para esta terra para medir a popularidade dele. Eu não sei se você sabe, mas Jesus é a pessoa mais conhecida do planeta. Mas ele não estava preocupado com isso. Parece incongruente. Mas preste atenção, quando Jesus inicia o seu ministério, os fariseus e os escribas, eles queriam colocar ciúmes entre Jesus e João o Batista. Porque preste atenção, João o Batista já tinha um ministério consolidado. João o Batista já era um profeta conhecido, já era um profeta que Deus o usava muito, mas o ministério de Jesus ainda estava no começo. E o que eles quiseram fazer? Eles quiseram colocar ciúmes em Cristo contra João. Olha aqui, vieram falar que Jesus batizava mais do que João o Batista, mesmo quando Jesus não batizava. Mas Jesus estava tão focado na missão dele, que isso não significou nada para ele. Ou seja, a principal missão de Jesus era salvar os perdidos, era resgatar os aflitos. Então ele aproveitava cada momento que ele tinha com os perdidos para mostrar para eles a importância do reino dos céus. O que Jesus queria era mostrar o reino de Deus para as pessoas, mesmo que, se fosse necessário para isso, realizar alguns milagres. Eu vou falar de novo, que a gente acha que Jesus fazia milagres, que Jesus manifestava o reino dos céus por conta dos milagres, mas era ao contrário. Ele queria que as pessoas entendessem o reino de Deus, que as pessoas entendessem que o reino de Deus havia se iniciado, mesmo que se fosse necessário para que as pessoas compreendessem isso, ele fazia até alguns milagres. Porque milagre para Jesus, meu irmão, não é um problema. Ele poderia, primeiro, que João vai dizer que ele fez muito mais, mas que não haveria páginas e folhas e papiros para descrever tudo aquilo que ele fez. Mas mesmo assim, ele ainda poderia ter feito muito mais. Olha aqui, ele poderia ter acabado com a fome no mundo. Ele poderia ter acabado com a escravidão no mundo. Ele poderia ter acabado com todos os problemas do mundo. Ele tem poder para isso tudo. Mas essa não era a missão dele. A missão dele era proclamar o evangelho do reino. Quem está conseguindo compreender? Olha aqui, meus irmãos. Pensa num homem focado na missão. Era Cristo. Focado. Totalmente focado. Durante toda a sua vida, ele esteve focado no reino de Deus. E o seu ministério de 3 anos, então, tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele viveu, tudo que ele pensou, tudo que ele agiu, foi baseado no propósito que foi a ele dado. E eu não estou falando de Jesus, eu estou falando daquilo que você tem que fazer. Você tem que viver a tua vida, você tem que pensar a tua vida, você tem que falar, você tem que se manifestar, você tem que viver. Tudo para a glória de Deus. Tudo
para o seu propósito, tudo para a tua missão, tudo aquilo pelo qual Jesus te chamou. Quem está aí? Então Jesus realizava muitos milagres e a multidão o amava. Ele tinha sempre um espetáculo ali pronto na manga. Quando ele começava a falar sobre o reino de Deus, as pessoas ali já não compreendiam mais, ele fazia um milagre para que as pessoas pudessem ver. Porque eu não sei se eu já disse para você aqui, os milagres que Jesus realizava eram assim, era só uma amostra grátis do que vai ser o reino de Deus. Está conseguindo compreender? Então, se tinha um cego ali, ele falava, olha aqui, para vocês terem uma ideia de como vai ser o meu reino, fique curado agora. Olha só, no meu reino não vai ter cego. Então é só amostra grátis. Negócio de você vai no shopping, ou você vai no mercado, no supermercado, e tem o pessoal ali oferecendo um biscoitinho, alguma coisa para você, aquilo ali é só para quê? Só para te chamar. E aí você come aquilo e fala, é bom, vou levar 2 caixas. Você não está pegando. Jesus disse, olha, eu vou fazer alguns milagres aqui para vocês entenderem que no meu reino vai ser sempre assim. Não vai ter cego, não vai ter mudo, não vai ter surdo, não vai ter doente, não vai ter dor, não vai ter tristeza. Então agora vocês já provaram disso, agora vem para cá. Tá pegando? Quem já ouviu falar sobre Lázaro na Bíblia? Nós já ouvimos diversas pregações sobre Lázaro, não já? 99% das vezes nós ouvimos pregações baseadas na vida de Lázaro e o foco foi sempre a sua doença, a sua morte, o seu sepultamento, os 4 dias no túmulo e o momento da ressurreição, que é lindo. Eu já vi até alguns pregadores até imitando Lázaro saindo assim do sepulcro, todo enrolado em faixas e coisa e tal. Isso tudo é poderoso, amém ou não amém? Tudo isso é necessário. Tudo isso é a essência do Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a história de Lázaro não terminou ali. E o que eu quero dizer para você nessa manhã? A tua caminhada não terminou quando você levantou a mão e disse, sim, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha existência. A tua caminhada não terminou quando você desceu as águas do batismo. A tua caminhada não terminou quando você participou da ceia pela primeira vez. Negativo, pelo contrário, ela só começou. Tudo isso foi só o começo na vida de Lázaro. E tudo isso foi só o começo na tua vida. A Bíblia vai dizer assim lá no livro de João, capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus então para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali então uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então aqui Lázaro já havia ressuscitado. Lázaro estava à mesa com Jesus. Ou seja, ele já voltou da vida, ele já ressuscitou, só que a vida dele continuou. E a rotina da vida dele continuou. Inclusive, uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer, eu já disse aqui, era ir estar na casa de Lázaro. Ele gostava de estar ali na mesa com Lázaro, conversando com Lázaro, e Marta o servia, e ele ensinava a todos, e a casa era cheia da glória de Deus. Era a comunhão. Está conseguindo compreender ou não? O que Jesus mais gosta, você não está pegando. O que Jesus mais gosta é estar sentado à mesa, comigo, com você, todos nós juntos, em comunhão, e Ele nos ensina, e nós aprendemos, e nós servimos, e Ele nos ensina mais, e Ele está conosco. O que Ele mais gosta é isso, meu irmão. O que Ele mais gosta é estar aqui nesse momento. Nós o adoramos, depois Ele fala conosco, e depois nós estamos num momento de comunhão, e conversamos, e comemos, e falamos sobre aquilo. É isso que Ele gosta. É por isso que o ambiente do comunhão da igreja é tão importante na vida do cristão. Por que você vai para a igreja todo domingo? Porque é o momento que Jesus mais gosta. Quando nós estamos em comunhão conosco, e quando nós estamos ao mesmo tempo em comunhão conosco, em comunhão com Ele.
e Ele fala conosco, e Ele nos ensina, e nós o servimos, porque Marta servia. Aqui cada um é um tipo. Marta o servia, nós o servimos. Maria o ouvia, nós o ouvimos. Ele ensinava, ele fala no meio de nós. E comemos e conversamos. É isso que é a igreja, meu irmão. Lázaro voltou a viver como antes. Só que ele já não era mais o mesmo homem. Eu vou falar de novo. Lázaro voltou a viver da mesma maneira que ele vivia antes. Só que ele já não era o mesmo homem. E isso fala de você. Porque um dia você decidiu receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua existência. E você achava, porque eu também achava, que a partir daquele momento a sua vida ia ser só glória. Só ia faltar descer fogo do céu quando você falasse. Você achava que as coisas iam começar, não. E no dia seguinte a sua vida voltou ao normal. Só que você já não é mais o mesmo homem. Eu vou falar de novo. Só que você já não é mais a mesma mulher. Porque a vida tocou em você, porque a vida entrou dentro de você, porque a vida agora faz parte de você, e mesmo no meio da tua rotina, e mesmo no meio do seu dia a dia, Jesus está contigo a todo instante, Jesus está contigo a todo momento. Então a partir daquele momento a sua vida pode até parecer que está do mesmo jeito, mas você já não é mais a mesma pessoa. Então, pouco depois que Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, a vida daquele homem mudou. Só que ao mesmo tempo não mudou, permaneceu o mesmo. A rotina, o dia a dia. E por que mudou? Porque que viver depois de ter morrido, olha aqui para mim, viver depois que você morreu, muda tudo. Você hoje vive depois de ter morrido. Paz de graça, irmão. Você já morreu para o mundo, mas continua vivendo no mundo. Ou seja, isso mudou tudo. Você já não pode mais sentar numa mesa da mesma maneira. Toda vez que você senta, olha aqui, meu irmão, você já sentou na mesa com Cristo. Você senta na mesa com Cristo todos os meses. Você não pode mais sentar numa mesa da mesma maneira que você sentava antes. Porque agora sobre você há uma autoridade espiritual. Porque agora sobre você há a unção dos céus. Ou seja, você já não senta mais numa mesa da mesma maneira que você sentava antes. Porque você já deixou o mundo. Você já morreu para o mundo. Mas você ainda permanece no mundo. Você agora é outra pessoa. Não dá mais para andar da mesma forma, não dá para falar mais da mesma forma, não dá para se vestir mais da mesma forma, não dá para ter os mesmos pensamentos da mesma forma, não dá para agir da mesma forma. Você agora está diferente, você agora é mudado, você agora foi transformado pelo poder da glória de Deus sobre a tua vida. Você precisa compreender que mesmo vivendo no mundo igual, você é diferente. Porque quando Jesus te ressuscitou, lá nas águas do batismo, quando Jesus te ressuscitou lá na cruz do Calvário, porque a Bíblia vai dizer que se nós morremos com Ele, nós também ressuscitamos com Ele. Então se você morreu com Jesus, se você ressuscitou com Jesus, a tua vida inteira agora se torna um testemunho. Quem está aí? Não pode ser igual, meu irmão. Você vai compreender o que eu estou dizendo. João, capítulo 12. Já fiz a introdução. Meu irmão, olha aqui para mim. A sua vida agora é um testemunho. Você morreu. Você ressuscitou. E você continua vivendo no mundo. Sabe o que as pessoas do mundo querem fazer com você? Querem te matar. É isso que você recebeu em troca. É, meu irmão.
Só que você quer ser amigo das pessoas do mundo. Jesus comia com os pecadores, amém ou não amém? Amém. Jesus abençoava os pecadores, Jesus curava os pecadores, mas Jesus nunca foi amigo dos pecadores. Quem era amigo de Jesus? Lázaro, Nicodemos, os discípulos, esses eram os amigos de Jesus. Mas muitas vezes a gente quer ser amigo das pessoas do mundo, dos pecadores. Cuidado. Salmo capítulo 1, versículo 1, tem uma palavrinha para você. Porque o mundo, meu irmão, quer te matar. Ah, pastor, eu não sei se eu acredito nisso. Então lê comigo. João capítulo 12, verso 10. E os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, regressavam e passavam a crer em Jesus. Olha só o que aconteceu com Lázaro, depois que ele foi ressuscitado, depois que ele provou da morte, depois que Jesus trouxe ele das trevas para a vida. Olha o que aconteceu, ele passa a viver a vida dele agora na tranquilidade, na rotina da vida dele, só que o que acontece com as pessoas do mundo? Agora querem matar Jesus e ele também. Olha o que ele recebeu. Meus irmãos, nós temos que amar as pessoas do mundo. Nós temos que ansiar trazê-las para o lado de cá. Só que não se esqueça que elas ainda vão querer matar você. Quem lembra de Saul? Davi ia lá tocar água para ele. Sabe o que Saul fazia? Jogava lança em Davi para matá-lo. Preste atenção. Depois da ressurreição de Lázaro, ele agora se tornou alvo da fúria dos fariseus. E olha que ele não era pregador. E olha que ele não era apóstolo. Você pode não ser pregador. Você pode não ser pastor de igreja. Você pode nem trabalhar na igreja. Mas você continua sendo alvo do mundo que quer matar você, que quer te matar, quer destruir os teus sonhos. Pergunte para mim por quê? Porque você, assim como Lázaro, é um milagre vivo do agir de Deus. Sua vida agora passa a atrair pessoas para o reino dos céus. E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta hoje, quero que você reflita nisso. O que você tem feito com a vida que Jesus te devolveu? Não é com a vida que Jesus te deu, é com a vida que Ele te devolveu. Por quê? Ele não te deu uma nova vida. Você se transformou num novo homem. Você se transformou numa nova mulher. E agora vive na mesma vida. Ele te devolveu para a vida. Ele te tirou da vida do jeito que você estava, morto. E agora te devolveu para a vida vivo, cheio do Espírito Santo, com a presença dele na tua vida. E ele está te perguntando nessa manhã, o que você tem feito com isso? Presta atenção, João capítulo 12, verso 9. E um grande número de judeus soube que ele estava ali, Jesus, e afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. Preste atenção, eles foram até a casa de Lázaro, alguns para ver Jesus, outros para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E os príncipes dos sacerdotes deliberaram para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, regressavam e passavam a crer em Jesus. Preste atenção. Muitas pessoas não estavam ali. A casa de Lázaro que teve nessa passagem, a casa de Lázaro estava cheia de gente. Imagina você, chama lá alguém lá, você chama uma pessoa para ir lá almoçar na tua casa, daqui a pouco quando você chega, tem uma fila para entrar na tua casa.
Eu imagino que Maria correu até lá dentro, Marta correu até lá dentro e falou: Lázaro, olha, a casa está cheia. Lá fora tem um monte de gente, o povo está trazendo, trouxe carne, o povo trouxe comida, o povo trouxe bebida, tem um monte de gente lá fora, todo mundo quer entrar. Então aí Jesus vem caminhando por uma das ruas em direção à casa de Lázaro, também com uma outra multidão. Eu imagino o desespero de Marta. Marta falou: meu Deus, eu fiz comida aqui para as 10 pessoas, mas tem 100 lá fora, não tem arroz mais, não tem mais batata. Jesus do céu, me ajuda aí alguém. Deus, transforma aí essas pedras em batata, porque vai ter muita gente para comer, eu não me preparei para isso tudo, não tem vinho para esse monte de gente. É a Marta que cuidava das coisas, né? Dessas coisas. A casa estava cheia. Um monte de gente foi por conta de Jesus, mas outras tantas foram por conta de Lázaro. Essa é uma narrativa interessante nas Escrituras, porque depois que Lázaro ressuscita, ele fica famoso. Ele se torna motivo de curiosidade. Eu não sei se você já passou por isso. A gente, depois que vira crente, parece que vira um extraterrestre. As pessoas, elas parecem... E deixa eu te perguntar, e você come o quê? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Ok, e agora que você virou crente e você não bebe mais, e você não fala mais palavras, como é que é? E como que você acorda? Como é que é? Não é assim? Parece que você virou um ET, ou seja, você vira um motivo de curiosidade das pessoas. E Lázaro era o motivo pelo qual muitas pessoas estavam ali perto de Jesus. Olha só o que Jesus passou. As pessoas estavam perto de Jesus, mas muitas delas estavam perto de Jesus porque queriam ver a Lázaro. Não era mais o contrário. As pessoas não se achegavam mais a Jesus, nessa passagem. Não estavam mais a Jesus por conta de Jesus ou por conta dos milagres. Porque tinha muita gente que ia atrás de Jesus só porque ele fazia milagre. Mas não era nem milagre mais, as pessoas não queriam mais saber de estar aí. Essas pessoas aqui, muitas delas não queriam estar ali por conta de Jesus, não queriam estar ali por conta dos milagres de Jesus, queriam estar ali só para poder ver Lázaro. Quem está aí? Olha aqui, quando Jesus faz um milagre nas nossas vidas, quando Ele faz algo poderoso na nossa vida, Ele não se importa se a gente vai ficar famoso ou não por conta disso. Jesus, ele não fica ressentido. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque nós somos um milagre vivo, que ele realizou. Jesus não tem crise de existência não, meu irmão. Jesus não tem crise existencial não. Ele sabe que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que quem fez o milagre na tua vida foi ele. Ele sabe que quem fez foi ele. Ele não tem problema com isso não, meu irmão. Quem tem problema com isso aí somos nós. Ai, o pastor nem me cumprimentou hoje, você viu? Ai, não sei se eu gosto desse pastor, porque ele quase nunca fala comigo, nem me dá atenção. Meu irmão, para com isso, meu irmão. Você vem aqui para adorar a Deus, você vem aqui para ter um encontro com Jesus. Se por algum motivo o pastor não te viu, não falou contigo, ele tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para pensar, meu irmão. Deixa ele, pelo contrário, ao invés de ficar ressentido, vai lá e fala para ele: pastor, precisa de ajuda? Para com isso, irmão. Eu não sei se você sabe, mas Jesus não tem problema com autoestima, autoafirmação. Nem um pouco. Isso não é problema dele não, isso é problema nosso. Quando você se tornou motivo de atenção e as pessoas, por algum motivo, às vezes talvez até deixaram de ver Jesus naquilo, isso não significa que você se tornou igual a Cristo. Isso só significa que você é um milagre que Cristo realizou. E você não é o único. Jesus fez um monte de milagre, Jesus faz um monte de milagre todos os dias. Jesus faz um monte de milagre a cada instante nesse mundo. Mas eu pergunto para você, você quer ser famoso? Como Cristo? Ou você quer morrer como Cristo?
Porque olha aqui para mim, se você quiser ser famoso como Cristo, por conta do milagre que ele fez na tua vida, você vai ter que morrer como ele. Amém. Então, presta atenção. Lázaro fez uma ceia, convocou uma ceia. Um almoço. Abriu a casa dele. Não teve jeito mais, o povo estava lá. Abre a porta aí, deixa o povo entrar e seja o que Jesus quiser. O que o senhor quer, Jesus? Abre aí. Eu não sei se você lembra do texto que nós lemos aqui. Ali, na porta da casa dele, tinha gente que queria matá-lo. Imagina você, meu irmão. Ô, pastora Manuela, tem um povo lá fora, lá que quer entrar aí para o almoço que a irmã vai fazer, mas tem lá no meio deles, até uma meia dúzia que quer te matar. Ah, não, irmão, abre a porta, deixa entrar. Tá conseguindo pegar? Quem está conseguindo compreender? Deixa entrar também aqueles que querem me matar. Pergunte para mim por que ele fez isso. Porque quem ressuscita em Cristo não tem mais medo da morte. Presta atenção, ele sabe, Jesus já me ressuscitou, Jesus já fez o que tinha que fazer, eu já passei pelo vale de sombra de morte e voltei, estou aqui de novo. Tem um povo aí que quer me matar, não importa, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Abre a porta. Simples assim. Mas a gente fica com medo das pessoas, que aí o mundo quer te matar assim, meu irmão. Só que o maior é o que está contigo do que o que está com eles. Não tenha medo da morte. A ressurreição que Jesus prometeu para você, te tirar do mundo, te entregar para a vida, isso é maior do que qualquer calúnia, do que qualquer difamação, do que qualquer pergunta esquisita, do que os olhares que eles olham para você, das ofensas que eles... Você acha que eles não ofendem a gente? A gente conversa aqui, às vezes as pessoas perguntam para nós, não é? Então, como é que é essa história aí de ser crente e tal? E aí você conversa com as pessoas de uma boa intenção. Quando você vira as costas, meu irmão, você fala, fanático, maluco, doente. É assim. E você sai todo orgulhoso, né? Todo orgulhoso. Ó, esse aí vai ser de Jesus. Eu nem me ligo, meu irmão. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando você começar a sofrer ofensa, quando você começar a ser humilhado, quando você começar a ser tratado dessa maneira, por conta do nome dele, é uma bem-aventurança para a tua vida. O problema é quando ninguém te ofende por causa de Jesus. O problema é quando ninguém te ofende pelo aquilo que você vive. O problema é quando as pessoas nem ligam por aquilo que você vê. Significa que você não está fazendo nada. Esteja preparado para receber as boas obras que Jesus vai colocar sobre as tuas mãos. Ele vai te entregar obras para você cumprir. Ele vai te entregar missão para você cumprir. Ele está todo dia olhando para você e dizendo, então, quando que você vai começar a fazer aquilo que eu te chamei? Quando que você vai começar a falar de mim para aquela sua vizinha lá? Quando que você vai começar a fazer algo para o reino? Quando que você vai começar a viver o reino de Deus da maneira que eu preciso que você viva? Eu já te tirei dos mortos, já te ressuscitei, já te trouxe para a vida, já te devolvi agora para a tua vida. E o que você tem feito com isso? Você tem falado de mim no seu trabalho? Você tem vivido conforme as escrituras, conforme as predições do reino? Você tem falado? As pessoas conseguem perceber essa diferença em você? Os principais dos sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, regressavam e criam em Jesus. Quantas pessoas têm regressado e crendo em Jesus só por conta da sua transformação?
Você foi transformado. Você foi trazido para a vida. E essa transformação trouxe quantas pessoas para Cristo? Por causa de Lázaro, centenas de pessoas somente creram. Ou você não é um milagre de Cristo? Quem aqui é um milagre de Cristo? Lázaro também era. Mas você acha que não. Ah, não, mas eu não sou tão milagre assim. Eu sou um milagrezinho assim, pequenininho. Meu irmão, você é tão milagre de Cristo quanto Lázaro. Ouça isso. A obra de Cristo em nós é a ponte que liga a fé e a conversão das outras pessoas. É por isso que você está no mundo, meu irmão. Por isso que você permanece aqui. É por isso que Lázaro permaneceu aqui. Para ser uma ponte entre os perdidos e o reino de Deus. Olha aqui, Lázaro não pregou, né? É porque é assim, irmão. Eu não sei. Eu falo muito sobre propósito. Deus usa muito a minha vida para falar sobre propósito, sobre caminhar no propósito, sobre voltar. E eu não sei o que você compreende sobre isso. Porque, olha aqui, propósito não é só pregar, não é só cantar, não é só limpar o templo, não é só cuidar das coisas do templo. Lázaro não cantava, Lázaro não pregava, Lázaro não fazia campanha. Esse aqui está indo já. Lázaro não fazia campanha, Lázaro não abriu o ministério, Lázaro não abriu uma igreja, Lázaro não fez nada disso, ele só viveu. Ele só viveu da mesma maneira que ele vivia antes. Só que a vida dele pregava por ele. O milagre de Deus na vida dele falava por ele. Ele só vivia a vida dele. Só que eu não tenho dúvida que a todo momento ele falava para alguém sobre aquilo que Jesus fez na vida dele. Mas nós vivemos uma vida cristã e nós nem abrimos a boca sobre Jesus para as pessoas. Nós não falamos para as pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida. Nós não falamos para as pessoas que a gente era ruim, que a gente era muito ruim, que a gente caminhava com Satanás e que agora a gente é mais ou menos. As pessoas não sabem o que Jesus fez na nossa vida porque nós não falamos. Meu irmão, quando a gente fala aqui sobre propósito, a gente não fala sobre você simplesmente se levantar ministerialmente e ter um ministério e pregar, ou cantar, ou ensinar. Não é somente sobre isso. Isso não é o início. Isso é o fim da tua caminhada. Consegue compreender? É claro que Deus chamou cada um de vocês aqui para uma obra grandiosa. Eu não tenho dúvida que muitos aqui dentro dessa igreja hoje tem muitos diáconos, tem evangelistas, tem pastores, eu não tenho dúvida. Só que não é só isso. E isso não é o começo. Isso é do meio para o fim. Porque você só chega a ter um ministério efetivamente depois que você tem uma caminhada com Cristo, depois que as pessoas já viram Cristo na tua vida, depois que Cristo já foi revelado para outras pessoas através da tua vida cotidiana. E aí o seu caráter já foi transformado o suficiente a ponto de Deus poder te entregar algo maior. Consegue compreender, meu irmão? Porque a gente fica perdido, a gente usa isso como desculpa, pastor. As pessoas usam isso como desculpa. Não, olha, é que eu não falo muito bem ainda, mas quando eu estiver bem, eu vou começar a pregar, eu vou começar a estudar, e aí, não é nada disso.
Não é nada disso, meu irmão. Primeiro você precisa passar por essas fases. As pessoas precisam ver Jesus em você. Você precisa ser mudado. Olha aqui para mim, Jesus, olha aqui. Deus não vai entregar um ministério na tua mão enquanto você não tiver sido transformado por Ele. Enquanto você for a mesma pessoa que você era quando você morreu, Ele não vai te entregar nada. Quem está aí? E Jesus, e as pessoas iam lá para ver Lázaro, amém ou não amém? E Jesus não condenou isso. Você pode pensar assim, ele poderia falar que, sei lá, Jesus, isso é idolatria, porque estão todo mundo vindo aqui para ver Lázaro. Não. Ele não disse, vocês estão crendo aí pelos motivos errados. Não. Olha aqui. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Eu vou falar de novo. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. A Bíblia vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, então vós, se não permaneceres em mim, também não podeis dar fruto. Você só vai começar a dar fruto quando permanecer na videira. E a videira vai te transformar, e a videira vai te mudar, e a videira vai te preparar. Está conseguindo compreender? Aí sim você vai poder dar fruto. Existe um processo. Só que esse processo começa no seu dia a dia. Está conseguindo compreender ou não? Então muitas pessoas foram até ali. Eu estou achando que está muito alto aqui, que ele está reverberando. Abaixa o ganho um pouco, você faz favor. Então, muitas pessoas foram até lá. Melhorou? Melhorou aí, igreja? Amém? Então, muitas pessoas foram até ali e creram em Cristo. Abre assim a sua Bíblia em João capítulo 11. Volta um pouquinho para trás. Olha só o que está escrito em João capítulo 11. Verso 45. Já estou terminando. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então não foi só nesse dia, foi sempre. Não foi só no dia da ceia, não foi só no dia do almoço. As pessoas em outras ocasiões iam visitar Maria, olhavam para Lázaro, Lázaro estava fazendo o quê? Carpinando a terra. E criam em Cristo. No outro dia iam lá visitar Maria, Lázaro estava fazendo o quê? Deitado na rede. As pessoas olhavam para ele e criam em Cristo. No outro dia as pessoas iam lá visitar Maria, Lázaro estava fazendo o quê? Brigando com o cachorro. E as pessoas viam ele e criam em Cristo. Ele só estava vivendo a vida dele. Assim como você só precisa viver a tua vida. Mas as pessoas precisam ver Jesus na tua vida. Porque quando as pessoas começarem a ver Jesus na tua vida, elas vão começar a crer nele. Elas vão começar a se converter a ele. E você só está vivendo a tua vida, meu irmão. Consegue pegar ou não? Jesus sabia disso tudo. Ele sabia disso. Você lembra o que ele disse?
antes de ressuscitar Lázaro. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele sabia que ele tinha que adoecer, que ele tinha que morrer e que ele teria que ser ressuscitado para que depois, carpinando a terra, pessoas creriam em Cristo, para que depois, deitado na rede, pessoas criam em Cristo, para que depois, brigando com o cachorro, as pessoas creriam em Cristo. Você está aí ou não? Romanos capítulo 8, verso 11, vai dizer assim, Romanos capítulo 8, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Meu irmão, aquilo que Jesus fez na tua vida é tão grande, é tão poderoso, o Espírito Santo está dentro de você por conta disso, e então agora, você só precisa manifestar a glória de Cristo através da tua vida, não é somente pregando, não é somente ensinando, não, é vivendo, é fazendo as coisas do dia a dia, é se tornando uma pessoa diferente, é falando de Jesus para as pessoas, é mostrando Jesus para as pessoas, e o Espírito Santo de Deus, que vivificou a sua vida e que ressuscitou Jesus, vai convencendo do pecado, da verdade, do juízo e vai fazer essa pessoa vir a Cristo também. Amém. E por onde você passar e por onde você viver, as pessoas vão te olhar e vão crer. Pergunte por quê? Porque o mundo não resiste a uma vida transformada, carregada de ressurreição e poder dos céus. E eu finalizo te perguntando: o que as pessoas veem quando olham para você? Elas enxergam alguém que já ressuscitou com Cristo? Será que elas conseguem ver que você é um milagre? Será que por sua causa essas pessoas estão crendo em Jesus? Porque a maior mensagem que você pode pregar não sai da tua boca, sai da tua vida. O mundo está cheio de discursos. O mundo está cheio de palavras de filosofia. O mundo está cheio de coaches. Mas quando alguém vê um Lázaro andando por aí, as coisas mudam. Quando alguém vê você que estava morto, mas agora vive, quando essas pessoas te veem restaurado, quando essas pessoas te veem perdoado, sarado, cheio de paz, crente tem que ter paz. Elas vão querer conhecer Jesus. Amém ou não amém? Fique de pé em nome de Jesus.